Marcelo, mas aí a gente não vai entrar em qualquer homem, a gente vai entrar em população carcerária, cuja grande maioria é masculina, né? A gente tem, parece que 700 mil presos no Brasil, mas a gente teria faltando 400 mil vagas. Ou seja, tem mais 400 mil criminosos soltos, é essa a ideia? Na verdade, a gente tem um déficit de vagas, né, extraordinário. Ah, não, a gente superlota as cadeias, Isso, então. as cadeias são superlotadas porque não se constroem, não se oferecem vagas novas, não se constroem novas unidades prisionais há décadas, né? Isso não dá ibope, não é simpático, não é? Existe todo um discurso, inclusive, hoje, contrário a isso, né? Há uma lenda, uma falácia, né, que é divulgada todo dia aí, na mídia, etc., de que o Brasil tem um problema de superencarceramento, de que o Brasil prende demais, né? O que é uma coisa absurda se você considerar que nós identificamos de cada 100 crimes de homicídio ou latrocínio, para quem não é da área, é o roubo com morte, você apura, você descobre quem foi o criminoso em mais ou menos 8. 92 ficam impunes, né? Aqui no estado do Rio, em 2 anos, de um total de 360 mil assaltos, né, que o nome técnico é roubo, normalmente roubo à mão armada, você teve a punição de 6.600, mais ou menos. Está 1,8%. Né? Você imagina você dizer que um país que prende menos de 2% dos seus assaltantes e menos de 10% dos seus assassinos prende demais. Quer dizer, né? que a gente tem 710 mil presos, um déficit de 400 mil, ou seja, são 1.100.000 pessoas superlotando as cadeias. Mas não, nós temos 700 mil presos num sistema prisional que só comportaria... 400 mil. Tá. 400 mil. Fora isso, então, fora da cadeia, nós temos pelo menos mais 10%. Nós temos mais de 2 milhões de roubos. De criminosos soltos. Nós somos um país hoje que em regime semiaberto, regime aberto? Esse número de 700 mil, né, que não é um número oficial, né? Isso é um outro problema no Brasil, uma coisa inacreditável, né? O último número oficial que você tem é de junho de 2016. Tá. Então, isso é tudo levantamento de ONGs, de órgãos da imprensa. Esse último, da semana passada, é um trabalho conjunto de uma emissora, de um órgão de imprensa com uma organização não governamental. Tá. E você tem uma série de distorções, os critérios são diferentes, os números não batem. Então, você vai procurar os números do Conselho Nacional de Justiça, tem lá 620, 630 mil. São 70 mil de diferença. 70 mil é gente à beça, né? Eu sei, mas qual é o problema? É a unidade prisional ou é o problema judiciário de não conseguir levar os criminosos à condenação e, consequentemente, à prisão? O problema é basicamente um problema de investigação, né? Você tem o Estado brasileiro, há décadas, vem sucateando as suas polícias, né? Eu fui promotor de júri, trabalhei com homicídio durante 20 anos. Sabe quantos laudos de impressões digitais eu vi? Passaram milhares de casos de homicídio pelas minhas mãos. Nenhum. Nunca foi apresentado aqui. Marcelo Rocha Monteiro, laudo papiloscópico, né, que é o nome do laudo de pessoas. Nunca vi nenhum. Às vezes as pessoas me perguntam quantos casos você já teve em que teve exame de DNA. E eu tenho vontade de rir, né? Quer dizer, porque é uma coisa humor negro. Na não, DNA, eu não tenho nem impressão de DNA, é século XX, né? Impressão digital é século XIX. Né? Nem impressão digital é colhida, mas exame de DNA. Então, isso você depende. Se você não tem prova técnica, prova pericial, prova científica, você depende de testemunha, né? Você já pensou testemunha hoje, no contexto assim de um homicídio praticado? Eu já fui testemunha. Pois é, mas imagina a facção do tráfico, um mata o outro, aí o morador lá da comunidade dominada pela facção, o senhor vai ser testemunha aqui de acusação. Ah, tá bom. Não vou mesmo, né? Imagina. E isso também acaba contribuindo para essa questão da prisão injusta? No caso, assim, de pessoas que... Existe aquela descrição, né, do suspeito e a pessoa vai presa. Será que essa questão também acaba influenciando? Assim, quanto mais você depender de prova testemunhal, maior a chance de erro judiciário, né? Porque a testemunha, ela pode mentir, ela pode sim, ser intimidada, né? Ser coagida a falar uma inverdade. Né? Então, eu até diria que, na prática, isso resulta muito mais em absolvição de quem deveria ser condenado do que o contrário. Mas também pode ter o contrário, né? Pode ser a condenação de quem deveria ser absolvido. Você ainda tem, no sistema de presídios, os presos, tem vários que não foram julgados ainda.
Tem. Você tem no Brasil um índice de 35% de presos provisórios, que é um índice normal, né? É mais ou menos o mesmo índice da Itália, da Bélgica, Tá, não é, isso não da é Holanda. extraordinário. É, por A aí questão mesmo. não é essa, né? O que pode ser um problema aí é o tempo que esse sujeito espera preso pelo julgamento. Que pode ficar uma vida, 10 você anos. pode, tá. no Rio de Janeiro, por exemplo, não é tanto tempo assim, mas você vai encontrar alguns estados em que a coisa é mais problemática, né? Mas o nosso grande problema, né, o grande fator que resulta nessa superlotação, nessas condições pavorosas, né, dos presídios brasileiros, é a falta de vagas, né? Não é o excesso Pois de é, prisões. mas se né? você, É a por falta de exemplo, vagas. liberasse, quer dizer, aí eu não sei como é que funciona exatamente para você liberar presos provisórios, né? Já que eles não estão... Mas existem Condenados. presos provisórios que, se você liberar, ele vai fugir. Né? Se você pegar um traficante de alta periculosidade ou um assaltante à mão armada, né? E, dependendo do perfil do sujeito, ele não pode responder ao processo em liberdade. Se você pegar um ex-presidente da República, ele pode responder ao processo em liberdade. Né? Provavelmente não vai oferecer maiores perigos. Se você pegar um sujeito que, sei lá, cometeu um crime de trânsito, né? Que tem profissão definida, residência definida, etc., e que, enfim, foi negligente ao volante. Era só a ideia de que o preso provisório, ele não tem culpa formada ainda, né? Ele não foi julgado. Então, ele exato. poderia responder Ele não em foi liberdade. julgado ou ele não, já foi Mas julgado em primeira instância, condenado, mas ainda está recorrendo. Pois é, como Isso você diz também que é tem normal isso. o índice, tudo bem. Então. Esse é o índice normal. Infelizmente, você não tem como ter um sistema de justiça criminal em que todas as pessoas possam responder a processo Agora, de gente, ao liberdade. mesmo tempo, a gente tem a sensação que, se você construir mais presídios, eles ficarão superlotados e ficarão superlotados e ficarão superlotados. Essa é uma ideia falsa? Não exatamente, né? Porque se você pegar o que aconteceu com alguns países, né? O exemplo normalmente que se utiliza é o exemplo americano, né? Você pega um gráfico, né? E vê o aumento do número de prisões. É um X, o gráfico é um X direitinho. É o aumento exponencial do número de prisões e a queda vertiginosa do número de crimes, né? Por quê? Porque um grande fator de incentivo ao criminoso é a impunidade, né? Se eu digo para o sujeito, olha só, assalto à mão armada no Rio de Janeiro, a chance de te pegarem é de 1%. Opa, tá interessante, né? 1%. Então, quando você aumenta a qualidade da investigação e a certeza da punição, né, isso inibe o criminoso. Isso é antigo, né? O Gary Becker foi prêmio Nobel da Economia na década de 70, dizendo isso, né? Quer dizer, o criminoso, antes de decidir pela prática do crime, ele se faz duas perguntas. Primeiro, qual a chance que eu tenho de ser pego? E segundo, o que vai acontecer comigo se eu for pego? No Brasil, a resposta para as duas perguntas é uma tragédia, né? A chance de ser pego é quase nenhuma. E se for pego, no caso do sujeito que apontou uma arma para a tua cabeça e levou o teu automóvel, ele até abril do ano passado, se fosse primário, pegava 5 anos e 4 meses de prisão, cumpria em regime fechado 10 meses e 19 dias, que é 1/6 de 5 anos e 4 meses, e voltava para a rua. Então, fica fácil. Parece interessante, parece compensar o crime. Então, temos que reformar no sentido da legislação penal também? Também. Tem que ter reforma da legislação penal, tem que ter reforma da lei de execução penal, tem que construir mais presídio, não tem jeito. Mas isso é responsabilidade do governo federal. Em princípio, dos governos estaduais também podem entrar nisso. Porque tem toda uma problemática estadual, Sim. uma relação federal-estadual aí, Na parte né? de legislação, o Estado não tem quase nada para contribuir. É a União, é o governo federal, é o Congresso Nacional que tem que aprovar mudanças na lei. Na parte de construção de presídio, o Estado, sim. O Estado tem que construir. Os estados têm que construir mais presídio. Não é possível que os presos... nenhum preso merece viver nas condições em que vivem os presos brasileiros. Além do que, isso é um fator de estímulo ao recrutamento. Hoje, basicamente, né, é horrível dizer isso, mas hoje, basicamente, quem manda nas penitenciárias brasileiras são as facções criminosas. Então, o sujeito entra lá sem nada, sem um chinelo, e diz, olha aqui, entra aqui para a minha facção, que eu vou te dar um chinelo, que eu vou te dar um apoio, E aí... Diz que quando entra no presídio, o inspetor já pergunta de qual facção você é. Não, no Rio Se de você Janeiro... não tem, fala, vai ter que decidir Pois qual... no Rio de Janeiro isso é um critério oficial, né? O que me assusta muito, eu confesso, eu acho até que deveria mudar isso. A pessoa diz, não, você vai para um presídio da facção X ou da facção Y, você tem que se declarar aí filiado a uma facção. Se não né? tem, Mas eu não sou inventa. filiado a facção nenhuma, não, mas você... Inventa aí. Inventa. Tem Os que- O presídios, senhor não vai optar por nenhuma facção por enquanto. Não. os Obrigado. presídios, na verdade, estão cada vez mais escolas de crime. Então.
estão porque o Estado perdeu o controle, né? As condições são horríveis, a superlotação é um problema real, né? Ele pergunta sobre esse negócio da recuperação. Não existe mais um Gente, programa. posso fazer a pergunta na volta do recuperação. intervalo? Faço o Claro. break, a gente aí pergunta para ele. A gente vai fazer o intervalo rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta, nós estávamos começando as perguntas da Vanja e do Eduardo para o Marcelo. Que é a Pode ser. mesma pergunta sobre a reeducação prisional. Isso é uma das tragédias do sistema prisional brasileiro, porque num quadro como esse você não consegue oferecer quase nada, né? Com algumas exceções localizadas, você não tem possibilidade de oferecer formação profissional, educação, etc., né? Agora, eu só quero acrescentar uma coisa, né, para a coisa ficar ainda um pouco mais sombria do que é que mesmo quando você pode oferecer isso, a recuperação, a reabilitação, ou que nome você queira dar, é fundamentalmente uma decisão do indivíduo. Se ele não mudar aquilo que o professor Stanton Seminal, que é um psiquiatra americano que estuda isso, chama de mentalidade do criminoso, né? Ele tem um livro chamado Inside the Criminal Mind. Se o criminoso que não muda a sua mentalidade, o seu modo de pensar, e ao qual você oferece na penitenciária, enquanto ele está cumprindo pena, por exemplo, um curso de contabilidade, quando ele sair, ele vai ser um criminoso que sabe contabilidade. Marcelo, isso que vai para todos acontecer. nós vale. Se eu não quiser largar o vício do cigarro, eu não vou largar. Isso é Isso. natureza isso. humana.